Olá, sejam todos bem-vindos a mais este curso preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon, que abordará os principais aspectos contábeis e fiscais relacionados ao encerramento de balanço, com foco no imposto de renda e na contribuição social. Eu sou Reginaldo da Silva dos Santos, vou estar com vocês durante toda essa apresentação e as dúvidas que surgirem poderão ser enviadas via chat e as respostas também serão via este canal. Nesse curso nós não vamos tratar aqueles aspectos rotineiros e triviais relacionados a conciliações e consistência dos saldos contábeis, porque pressupõe que essas questões já estão sendo tratadas mensalmente quando do encerramento dos balanços de suspensão ou dos balanços trimestrais. Então, questões de conciliações, coisas e tal, não serão comentadas. Nós temos aqui um sumário aí, né, dos principais assuntos que serão comentados, começando com perda de crédito, inventários físicos, crédito tributário e outros. Vamos dispensar essa leitura desses assuntos, até mesmo para ter um curso mais célere. Embora o curso se trate de aspectos contábeis, fiscais e encerramento de balanço, especialmente para esse ano nós temos um destaque para um evento especial que deverá ser tratado antes do encerramento do ano, qual seja, como todos já devem ter ouvido falar, a Lei 15.270, que foi publicada agora recentemente, que trata de uma reforma tributária da renda, assim chamada, né? Essa lei, ela instituiu um adicional de altas rendas acima de 600 mil, ela trouxe uma isenção para os rendimentos das pessoas físicas que ganham até R$5.000, e ela trouxe então também uma tributação pelo imposto de renda na fonte de lucros e dividendos pagos a partir de janeiro de 2026, sempre quando uma mesma pessoa física receber lucros e dividendos de montante superior a R$50.000, as pessoas jurídicas estão obrigadas a fazer a retenção do imposto de renda de 10%. É o imposto de altas rendas. Então, pagamento até R$50.000 por mês, por CPF, não há a retenção na fonte. Ultrapassou R$50.000, a retenção é 10% sobre o total pago, ou seja, R$50.000 e R$100 vai ter que reter 10% sobre os 50.100 e não sobre o que exceder 50. Em função dessa tributação de altas rendas e tributação na fonte dos lucros, a própria lei ela traz uma possibilidade de que os lucros gerados até 31 de dezembro de 2025 restem isentos. Para tanto, as pessoas jurídicas vão ter que deliberarem sobre a destinação dos lucros gerados até 2025 em ata. Então, as pessoas jurídicas vão ter que realizar até o encerramento do ano, até 31 de dezembro de 2025, uma Assembleia Geral Extraordinária, no caso de SA, ou uma reunião de cotistas, e esta reunião, essas atas vão ter que deliberarem sobre a destinação dos lucros gerados até dezembro de 2025, quanto será creditado, pago, entregue ou empregado entre os anos de 26, 27 e 28. Então, as pessoas jurídicas têm até 31 de dezembro de 2025 para deliberarem sobre os lucros gerados até 2025. Aqueles lucros que não tiverem a sua destinação deliberada até 31 de dezembro de 2025, eles, mesmo tendo sido gerados num período que é isento, eles serão, por óbvio, tributáveis a partir de janeiro de 26. Então, por isso que a gente está dando destaque agora no início do curso, porque é um evento especial e é algo que nós temos só para esse mês de dezembro. Então, as pessoas jurídicas têm até 31 de dezembro para deliberarem em ata sobre a destinação dos lucros gerados até 2025, quanto será pago, creditado, entregue ou empregado em 26, 27 e 28. O cumprimento dessa ata deverá ser observado de forma rigorosa, porque se não for cumprido o que está na ata, os lucros perderão a isenção. Então, esse é um destaque.
que realmente é um ponto, não é encerramento de balanço, mas é um aspecto legal afeta diretamente os resultados até dezembro de 2025. Vamos agora então iniciar nas matérias do nosso curso. A primeira delas, como eu disse lá, é a perdas no recebimento de crédito. Hoje a legislação ela tem dois blocos de créditos, os créditos sem garantias e os créditos com garantias. Para os créditos sem garantia, a legislação prevê que os créditos por operação de até R$15 mil, vencidos há mais de 6 meses, eles já podem ser baixados como perda, independente de qualquer procedimento de cobrança. Os créditos de valor superior a R$15 mil e até 100 mil por operação, e aqui quando a gente fala por operação, a gente está falando por fatura, né? Eles vencidos há mais de 12 meses, eles podem ser computados como perda desde que mantida a cobrança administrativa. E depois nós vamos ver qual a diferença entre manter cobrança administrativa para os créditos superior a R$15 mil e não manter cobrança administrativa para os créditos até R$15 mil. E os créditos de valor superior a R$100 mil, também sem garantias, vencidos há mais de 12 meses, eles podem ser computados como perda. A legislação prevê lá mantidos a cobranças judiciais, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais de cobrança, mas esses procedimentos judiciais de cobrança, depois nós vamos ver mais adiante, eles hoje podem ser substituídos pelo protesto. Então nós temos os créditos sem garantia nesses 3 limites, até R$15 mil, vencido há mais de 6 meses, perda direta, superior a R$15 mil até R$100 mil, eu posso computar, vencido há mais de 12 meses, computar como perda, desde que mantida a cobrança administrativa, e acima de R$100 mil, vencido há mais de 12 meses, iniciados e mantidos os procedimentos judiciais de cobrança. Os créditos com garantias, eles têm 2 limites, 2 blocos. Eles têm que estar vencidos há mais de 24 meses, certo? E aqueles créditos com valor de até R$50 mil por operação, eles podem ser computados como perda, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais de cobrança, certo? Então, não há necessidade de procedimentos judiciais de cobrança. Os créditos de valor superior a R$50 mil, esses, para serem computados como perdas, é lógico, vencidos há mais de 24 meses, eles têm que ser iniciados e mantidos os procedimentos judiciais de cobrança. Como eu tinha dito antes, esses procedimentos judiciais de cobrança, né, eles podem ser substituídos pelo protesto, né? De acordo com o artigo 18 da Lei 14.043, desde 2020, a legislação já prevê que os procedimentos judiciais de cobranças para perdas de crédito, eles podem ser substituídos pelo instrumento de protesto, desde que os credores arquem com os custos, pagamentos antecipados de todas as taxas de protesto. Então, o protesto hoje feito, ele já substitui os procedimentos de judicialização para cobranças de crédito, de modo que, uma vez protestados os títulos de valor superior a R$100 mil vencido há mais de 12 meses, a pessoa jurídica já pode computá-los como perda, e os créditos de valor de 50 mil, superior a R$50 mil vencidos há mais de 24 meses, com garantias reais, também poderão ser computados como perda. É lógico que tem algumas regras especiais, né, para fins de computar as perdas de crédito. No caso de devedor declarado falido ou pessoa jurídica em recuperação judicial, a perda poderá ser computada no montante que for exceder ao que for fixado para pagamento no caso de recuperação judicial ou falência, né? Nós temos algumas outras regras também, né? Aqueles créditos que nós comentamos ali, que tem que ser mantido a cobrança administrativa ou cobrança judicial, eles têm uma forma de contabilização, tá? Então, o que acontece? Os créditos de valor superior a R$15 mil sem garantias e os créditos com garantia, todos eles com garantias, a contabilização é diferente dos créditos até R$15 mil.
Os créditos de valor de até R$15 mil, o contribuinte ele pode baixar como perda direto da sua carteira de cobrança, ou seja, não precisa mais manter em cobrança esses créditos. Então, até R$15 mil, vencido há mais de 6 meses, o lançamento contábil é feito mediante uma baixa direto no próprio sistema de cobrança, se o contribuinte assim preferir. Agora, os créditos de valor superior a R$15 mil, com ou sem garantias, existe um procedimento para contabilização. A contabilização se dá mediante uma conta retificadora no grupo de clientes, então tem que creditar uma conta no grupo de clientes, denominada perda de crédito, para então contabilizar no resultado em perda de crédito. Esses créditos de valor superior a R$15 mil sem garantias, e todos os créditos com garantias, eles, uma vez contabilizado no resultado como perda, eles só poderão ser baixados da escrituração da carteira de clientes ou revertido após decorridos 5 anos, se não houver a recuperação do crédito antes. Então, o que significa? O contribuinte lançou uma perda de crédito de valor superior a R$15 mil, vencida a mais 12 meses, vamos supor R$30 mil, no 31 de dezembro de 2025. Lançou uma conta retificadora, creditou clientes, debitou resultados. Essa contabilização deverá ser mantida até que se dê a recuperação do crédito, com a recuperação da perda, e se não houver a recuperação dessa perda, esse lançamento deve ser mantido pelo prazo de 5 anos. Se for revertido antes, ou seja, se a empresa baixar o título e reverter antes, baixar da carteira de cobrança e se tornar o lançamento da conta retificadora antes de 5 anos, perderá a dedutibilidade de forma retroativa. Então, esse é um destaque de contabilização. Nós temos também alguns aspectos sobre perda de crédito. Não é admitida a perda de crédito no recebimento de crédito com pessoas vinculadas, controlada, controladora, coligada, interligada, administradora e sócios e parentes até 3º grau. Então, não é possível lançar perdas de crédito com pessoas vinculadas sob qualquer título. Com relação aos registros de perda, nós já falamos, né? Então, a forma dos registros, tá? Aqui nós temos um resumo, um quadro, né, de tipos de perdas de crédito. Então, no caso, devedor insolvente, crédito sem garantias, créditos com garantias e com devedor falido. Então, com relação a perdas de crédito, os principais aspectos são observar se os créditos é com garantia, sem garantias e os limites. E a contabilização, que os créditos, em especial, que a gente dá destaque, que os créditos superior a R$15 mil, sem garantias, e todos os créditos com garantia, essas perdas só podem, para serem dedutíveis, só podem ser lançadas via conta retificadora de cliente. Se não for observado esse aspecto, a perda é considerada como indedutível. Então, com relação a perdas de crédito, seria os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores aí. Vamos ver os próximo tópico. Nós temos aí, agora, inventário físico dos estoques. A legislação continua ainda a obrigatoriedade para os contribuintes de efetuarem periodicamente a contagem física, ou seja, aquelas empresas que têm balanço trimestral, elas são obrigadas a trimestralmente, no mínimo, realizar a contagem física dos estoques. E as empresas que são com balanço anual, essa contagem física deve também ser, no mínimo, anual. Em 31 de dezembro deve ser feita a contagem com todos os ajustes quando necessários. As pessoas sempre perguntam como é que eu faço? Eu posso fazer ajuste nos estoques no encerramento do balanço? Pode não, sempre que
for realizada a contagem física e constatada uma divergência, uma falta ou sobra de estoque, esse ajuste deve ser feito. E os ajustes no estoque sempre é uma demonstração de que a empresa cumpre com a obrigação legal de fazer a contagem física. Então, aquela empresa que não realiza nenhum ajuste de estoque, ou realmente seus controles são exímios, ou ela não está, muitas vezes, procedendo com as contagens físicas. Então, a contagem física, ela leva as empresas, certamente, a fazerem ajuste positivo ou negativo de estoque em função de perdas, de ganhos na parte de questões técnicas, né? Uma indústria, por exemplo, os seus produtos muitas vezes têm a matéria-prima, ela é baixada de acordo com a especificação técnica da produção, mas nem sempre, muitas vezes, o consumo da matéria-prima se dá dentro daquilo lá. Pode haver economia ou como pode haver falta. Então, a contagem física é que vai determinar a exatidão dos estoques, e ela é obrigatória. Então, as empresas com balanço trimestral têm que fazer contagem trimestral, e que for anual, tem que fazer contagem anual. Com relação à avaliação dos estoques, né, a legislação prevê aquelas empresas, estoques de matérias-primas, mercadorias para revenda, materiais de consumo, bens em almoxarifado, eles devem ser avaliados, como regra geral, pelo preço médio de aquisição, para aquelas empresas que mantêm sistema de controle permanente dos estoques, né? Então, pelo custo médio. E as empresas que não possuem controle permanente de estoques, a avaliação é feita pelo preço das últimas aquisições. Então, é um método meio, talvez até meio trabalhoso, mas aquelas empresas que não têm controle permanente, o que só hoje é raro, né? A maioria das empresas tem controle permanente, mas aquelas que não têm é pelo preço das últimas aquisições, no caso de matérias-primas, mercadorias para revendas, material de embalagem e materiais em almoxarifado. Agora, as empresas, com relação aos produtos em fabricação e acabados, no caso das pessoas jurídicas na área industrial, existem duas regras, né? Aquelas pessoas jurídicas que têm custo integrado, então a valorização já se dá automaticamente pelo próprio sistema do custo integrado, que apura lá por ordem de processo ou por ordem de fabricação, apura todo o custo dos produtos que estão sendo fabricados diariamente. Então não há maiores detalhes. Agora, as empresas que não têm custo integrado, elas têm duas formas de valorar os produtos prontos em fabricação. Os produtos prontos, elas podem avaliar em 70% do maior preço de venda, ou seja, e aqui maior preço de venda no período fiscal. Então, quando a gente fala em 70% do maior preço de venda no período fiscal, nós estamos falando, se a empresa é trimestral, é o 70% do maior preço de venda no trimestre. Se é balanço anual, 70% do maior preço de venda no ano. E aí, independente do mês, né? Os produtos em elaboração, eles podem ser avaliados por dois métodos. O primeiro deles, 1,5 vezes o custo das matérias-primas empregadas, ou 80% do valor dos produtos acabados, 80% dos 70%. Então, esses 80%, ele, na verdade, em relação ao produto em elaboração, em relação ao produto acabado, ele representa 56% do maior preço de venda. Então, são essas regras de valorização dos estoques que, para fins fiscais, são obrigatórias. Agora vamos ver a questão dos livros registro de inventário. O livro registro de inventário, ele continua obrigatório. As pessoas jurídicas têm, no caso de balanços trimestrais, o inventário tem que ser registrado trimestralmente, e no caso de balanço anual, no mínimo, o inventário do mês de dezembro. As empresas que é balanço anual,
e que fazem a utilização do balanço de suspensão para fins do recolhimento do imposto de renda e da contribuição social, elas são obrigadas a efetuarem o levantamento desses inventários de cada balanço de suspensão, no caso mensalmente, e deixarem escriturado esses inventários. Então, o inventário de janeiro até novembro, dos meses em que foi optado pelo balanço de suspensão, eles têm que ficar registrados, relacionados. Não precisa registrar o livro, mas se a Receita Federal, numa fiscalização, exigir a apresentação, a pessoa jurídica tem que ter esses inventários relacionados, item a item, valorado de acordo com as regras fiscais, como eu já falei antes, para apresentar ao fisco de como chegou ao valor do total dos seus inventários. No caso das empresas do lucro presumido e simples, estas estão obrigadas a registrar os seus inventários do balanço de 31 de dezembro de cada ano. Então, embora seja tributação simplificada e presumida, também existe a obrigatoriedade do registro do livro registro de inventário. Então, com relação aos inventários, os estoques, seriam os apontamentos para esse curso. Bom, agora vamos ver sobre créditos tributários. Com relação aos créditos tributários, o principal destaque que a gente faz diz respeito à prescrição e à atualização desses créditos. Como regra geral, né, a maioria dos créditos tributários eles prescrevem em 5 anos. Então, os contribuintes sempre devem analisar para ver se não estão mantendo no seu ativo créditos já prescritos. Então, na esfera federal, principalmente, os créditos eles prescrevem em 5 anos, assim como o direito do fisco de autuar o contribuinte também prescreve em 5 anos. Então, aquelas pessoas jurídicas que têm crédito de PIS, COFINS, saldos negativos de imposto de renda, contribuição social, pagamentos indevidos ao maior, devem tomar o cuidado de sempre não deixar manter esses créditos no seu ativo de forma a que esses venham a prescrever. Principalmente os créditos de PIS e COFINS, que muitas vezes tem muito detalhamento relativo ao tipo de crédito, né? Nós temos, por exemplo, aqueles créditos presumidos na agroindústria, que muitas vezes a pessoa jurídica não consegue utilizá-los, né? E mantém. Sempre tem que ser dado um cuidado especial para ver se não estão mantendo no seu ativo créditos presumidos que já estão prescritos. Então, é um destaque especial. Além da questão dos créditos, nós temos a questão da prescrição, nós temos também a atualização desses créditos, né? Como regra geral, os créditos tributários na esfera federal são atualizados pela Selic. Então, o reconhecimento dos juros ele deve ser feito de acordo com o regime de competência como regra geral. Então, principalmente as empresas do lucro real devem manter o reconhecimento dos juros de acordo com o regime de competência. No caso de atualização do juros Selic, dos créditos tributários, aquela juros Selic que for vinculada ao indébito tributário, pagamentos indevidos a maior, essa Selic, ela não é tributada para fins do imposto de renda e da contribuição social, de acordo lá com a decisão que foi proferida pelo tema 962, né? Onde ficou estabelecido que os juros Selic decorrentes de indébito tributário não são tributáveis para fins do imposto de renda e da contribuição social. Então, com relação a créditos tributários, seriam esses dois apontamentos. Agora nós vamos tratar sobre os contratos de mútuo. Tá? Então, é muito comum as empresas, principalmente os grupos econômicos, manterem contratos de mútuo entre empresas do mesmo grupo ou muitas vezes até com terceiros, né? Então, um cuidado especial no encerramento de cada balanço é ver se esses mútuos estão sendo atualizados e tratados de acordo com a legislação determina. Então, os mútuos, tanto ativos quanto passivos, eles devem ser atualizados com os juros contratados, né? Então, o contrato de mútuo, geralmente, ele prevê a exigência de um contrato de um contrato escrito, então, e nesse contrato deve estar estabelecendo as regras, pagamento dos juros,
se for ativo ou passivo. Então, uma primeira questão é ver a atualização desses contratos, se eles estão acrescidos de acordo com o regime de competência dos encargos previstos. No caso de quando o mútuo for passivo, a pessoa jurídica for a mutuária, há necessidade sempre de ter um contrato escrito para fins da dedutibilidade dos juros para fins do imposto de renda e construção social. Então, a legislação federal, notadamente a Receita Federal, não aceita, tem imposto de resistência naqueles contratos que não tem não são contratos expressos. Então, os juros passivos, para ser dedutível, tem que ter o contrato expresso. Com relação à atualização, como nós já falamos, existe a questão dos juros, da tributação dos juros decorrentes desses contratos de mútuo. Então, a pessoa jurídica mutuária, no caso, ela tem a obrigação de reter o imposto de renda na fonte sobre os juros que são pagos ou creditados para o mutuante. Então, a pessoa jurídica mutuária, sempre que ela faz o crédito ou pagamento dos juros, ela tem que reter o imposto de renda na fonte desses juros. E a retenção do imposto de renda na fonte, ela é feita seguindo aquela tabela prevista para os rendimentos de aplicação financeira, qual seja, os contratos de mútuo com prazo de até 180 dias, a tributação na fonte é 22,5%. Os contratos superior a 180 até 360, a tributação pelo imposto de renda na fonte é 20%. Os contratos superior a 360 até 720 é 17,5%. E superior a 720 é 15%. Então, sempre que a pessoa jurídica faz o registro do pagamento ou crédito de juros de contratos de mútuos no passivo, há a obrigação da retenção do imposto de renda na fonte. Essa tabela, ela deve ser cumprida, essas alíquotas de 22,5 até 180 dias, os contratos novos, vamos supor um contrato novo, ele vai observar sempre essa tabela. Então, se o contrato é novo, embora ele seja de 5 anos, mas os primeiros 180 dias a tributação é 22,5%. Nos 180 a 360 é 20%, e somente após 720 dias é que cai para 15%. Assim é que a Receita Federal tem determinado. Ainda falando sobre os contratos de mútuo, além da tributação do imposto de renda na fonte, os contribuintes devem sempre ficar atentos para a questão do recolhimento do IOF. Então, a pessoa jurídica mutuante, certo? Ela, diferentemente do imposto de renda, o imposto de renda na fonte, a retenção na fonte do imposto de renda é de obrigação do mutuário. Agora, no caso do IOF, o recolhimento do IOF sobre o contrato de mútuo é de obrigação do mutuante. Aqui, então, o mutuante ele é obrigado a fazer o cálculo e o recolhimento do IOF incidente sobre a operação. O IOF ele é de responsabilidade, ele é um ônus do mutuário, mas quem tem que calcular e recolher é o mutuante. Hoje, o IOF, tanto a tributação das pessoas física como jurídica, paga mútuo para a pessoa física, mútuo para a pessoa jurídica, desde 27 de junho de 2025, a tributação ao dia é a mesma, é 0,0082% ao dia, mais o adicional de 0,38 sobre novos mútuos, acréscimo ao empréstimo. Então, a pessoa jurídica sempre deve estar atenta para ver se, no caso de contratos de mútuos, está sendo observado o recolhimento do IOF. Vale lembrar que o IOF existe 2 tipos de contratos. Os contratos com prazo certo e valor certo, onde o IOF é recolhido de forma antecipada, já na liberação do empréstimo, e os contratos por prazo indeterminado, denominado conta corrente, onde o recolhimento do IOF é feito mensalmente, sempre com base nos saldos devedores do contrato.
Então, com relação ao contratos de mútuo, os apontamentos que a gente gostaria de fazer seriam esses. Fiquem aí à vontade para qualquer dúvida, podem postar no chat para que a gente possa, então, atendê-los no caso de dúvidas. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre ativo imobilizado. Sempre quando se fala de ativo imobilizado, as questões que são levantadas são quais bens eu devo imobilizar? Como regra geral, é todos aqueles bens que têm durabilidade superior a 1 ano. Então, os bens com durabilidade superior a 1 ano, eles devem ser imobilizados. A legislação ela prevê, né, que os bens com durabilidade superior a 1 ano, mas de valor de até R$ 1.200, que é considerado pequeno valor, esses bens podem ser lançados diretamente como custo ou despesa. Então, não há necessidade dessa imobilização. Mas é lógico que essa regra só vale quando é uma aquisição individual. Agora, quando for uma aquisição conjunta, por exemplo, uma cadeira que custe R$ 1.000, adquirir uma cadeira pode lançar em despesa. Agora, se a pessoa jurídica adquirir 10 cadeiras, já passa, aí nesse caso deve ser tratado o conjunto e aí deve ser feita a imobilização. Outra questão ligada ao ativo imobilizado diz respeito às taxas de depreciação. Hoje, de acordo com a legislação societária, pelas normas dos CPCs emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, a depreciação contábil, para fins societários, deve levar em conta a vida útil dos bens, independentemente da questão tributária. Então, hoje, é possível que a pessoa jurídica reconheça para fins contábeis, para fins societários, uma taxa de depreciação, e para fins fiscais, para fins de apuração do imposto de renda, da contribuição social, utiliza uma taxa de depreciação diferente da societária. O ajuste entre a taxa de depreciação societária, que foi contabilizada lá como custo de despesa, e a fiscal é feita via LALUR, para mais ou para menos. Então, as taxas de depreciação fiscais, então, para fins do imposto de renda e contribuição social, elas estão estabelecidas lá no anexo 3 da Instrução Normativa 1700. Então, lá está todas as taxas, bem por bem, imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, correias, quais são a taxa de depreciação anual que é estabelecido para fins da apuração do imposto de renda e da contribuição social, no caso do lucro real. Se a pessoa jurídica, essas taxas elas são previstas para bens novos. Com relação a bens usados, a pessoa jurídica pode usar uma taxa diferenciada, que vai ser a maior entre o prazo de vida útil verificada. Da seguinte forma: metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo, ou pelo restante da vida útil da aquisição do bem. Então, dos dois, o maior. No caso, por exemplo, se a pessoa jurídica adquiriu uma máquina que tem mais de 10 anos, essa máquina já tem 100% do seu prazo de vida útil esgotado. Então, ela vai poder depreciar pela metade da vida útil. Então, 5 anos no caso, vamos supor que seja 10. Agora, se ela adquiriu uma máquina que foi adquirida, quem lhe vendeu adquiriu essa máquina há 2 anos, então a taxa de depreciação vai ser feita com base em 8 anos e não 5, quando do exemplo anterior. Então, sempre é o maior dos dois, ou a metade da vida útil admissível ou o restante da vida útil admissível. E aí, no caso agora, nós temos também, em termos de depreciação, aquelas taxas de depreciação que estão lá no anexo 3 da Instrução 1700, elas são as taxas de depreciação para turnos normais, um turno de 8 horas. Agora, a legislação prevê depreciação acelerada por turnos. Então, sempre que a pessoa jurídica operar, e aqui nós estamos falando de empresas da atividade industrial ou de prestação de serviço, sempre que a pessoa jurídica operar com mais de um turno de 8 horas,
ela tem direito a fazer uma depreciação acelerada por turnos. Se tiver 2 turnos de 8 horas, o coeficiente de depreciação é 1,5 vezes a taxa normal. Então, as máquinas e equipamentos, ao invés de 10%, serão 15%. E se for de 3 turnos de 8 horas, é 2 vezes a taxa de depreciação prevista para um turno. O que significa? As pessoas jurídicas da área industrial e prestação de serviços podem acelerar a depreciação de seus bens naqueles equipamentos que operam em mais de um turno. É lógico que existe essa depreciação acelerada por turnos, ela tem que ser comprovada, né? A pessoa jurídica tem que comprovar que os bens estão operando em mais de um turno, seja através da folha de pagamento, dos funcionários que operam as máquinas, os boletins de produção. Então, essa depreciação acelerada ela tem que ser comprovada e a pessoa jurídica tem que deixar sempre à disposição do fisco essa comprovação. Essa depreciação acelerada por turno, ela só vale para aqueles bens que operam em mais do que um turno. Ela não vale para todos os bens da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica tem no seu parque fabril uma célula de produção que trabalha 2 turnos ou 3 turnos de forma ininterrupta, só os bens daquela célula de produção é que poderão ser depreciados de forma acelerada, o restante não. Justamente por isso é que o legislador estabelece que a pessoa jurídica deve fazer a comprovação com base na folha de pagamento ou boletins de produção. Além da depreciação acelerada por turnos, nós temos outras depreciações aceleradas, né, incentivadas. Nós temos os bens da atividade rural, que podem ser depreciados em 100% no ano da aquisição, exceto a terra nua. Então, as pessoas jurídicas da atividade rural, que são tributadas pelo lucro real, quando, por exemplo, adquire um trator, no mês, já no próprio período em que foi adquirido o trator, pode realizar a depreciação de 100%. Essa depreciação ela é feita lá via LALUR. Então, a pessoa jurídica vai excluir o bem no LALUR, a depreciação em 100%, e vai adicionar a depreciação contábil daí, que é indedutível. Nós temos também depreciação acelerada incentivada para as máquinas e equipamentos que são empregados nos sistemas de inovação tecnológica, nos programas de inovação, então também podem ser depreciados em 100%. E nós temos aí, por último, né, a depreciação acelerada prevista pela Lei 14.871 de 24, essa depreciação acelerada, ela prevê a depreciação de 50% por ano para os bens que foram adquiridos desde setembro de 2024, data em que foi regulamentada essa lei. Então, essa lei ela estabelece lá todas as atividades que podem depreciar de forma acelerada as máquinas e equipamentos que foram adquiridos a partir de setembro de 2024. Só tem um destaque que essa depreciação acelerada só vale para as máquinas e equipamentos adquiridos em 24 e 25, e para que a pessoa jurídica tenha direito a essa depreciação acelerada, ela tem que fazer uma habilitação junto à Receita Federal. Então, somente após a habilitação é que a pessoa jurídica pode passar a depreciar as máquinas em 100%, em 50% para cada ano. É lógico que esse incentivo ele se encerra agora em dezembro de 2025, porque essa depreciação acelerada 50-50 vale só para os bens adquiridos em 24 e 2025. Então, com relação ao ativo imobilizado, os aspectos que a gente gostaria de apresentar ao senhor seriam esses. Pois bem, vamos falar agora então um pouco sobre investimentos. Tá? Então, agora no encerramento do balanço, um dos pontos a serem observados seria dos investimentos que a pessoa jurídica possui. Principalmente aqueles investimentos em participações relevantes.
onde estão sujeitos à equivalência patrimonial. A legislação hoje prevê que os investimentos relevantes em controladas ou coligadas, sobre os quais a pessoa jurídica tem influência significativa, ela é obrigada a avaliar esse investimento pela equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial nada mais é do que fazer o reconhecimento, no encerramento do exercício, do ganho ou perda no resultado dessa pessoa jurídica investida, na proporção da participação da pessoa jurídica lá. Então, é uma obrigação. O investimento sendo considerado relevante e que tenha participação, influência significativa, ele está sujeito à equivalência patrimonial. E aí tem que ser feito sempre uma avaliação correta, né? Porque, por exemplo, se o investimento não é relevante, a pessoa jurídica não pode fazer equivalência patrimonial. Então, por exemplo, a pessoa jurídica fazer equivalência patrimonial no investimento que não é relevante, ela estaria reconhecendo, muitas vezes a investida teve lucros, e ela faz um reconhecimento de uma equivalência patrimonial indevida. Essa equivalência patrimonial pode ficar sujeita à tributação porque ela não é equivalência patrimonial de investimento relevante. Ou a pessoa jurídica tem um investimento relevante e a investida gera prejuízo, ela deixa de fazer a equivalência. Também está agindo de forma incorreta, porque nesse caso o investimento estaria sofrendo uma redução que vai impactar em caso de ganho de capital no futuro. Então deve ser sempre atentado para ver se o investimento é relevante e que está sujeito à equivalência patrimonial. Então tem que ter a influência significativa. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões da política financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Para fins dessa questão, a legislação estabelece que é presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida. Então, tendo 20% ou mais do capital votante, ela já é considerada como influência significativa. Se for inferior a 20% e deter participação na política financeira ou operacional, também está sujeita à equivalência patrimonial. Então, o principal aspecto é verificar se os investimentos em coligadas ou controladas são ou não sujeitos à equivalência patrimonial. Aquelas empresas que têm participações em empresas em que não há influência significativa, que não sejam relevantes e que não estejam, portanto, sujeito à equivalência patrimonial, elas também têm um cuidado a ser dado no encerramento do balanço, porque elas podem computar, reconhecer como custo os lucros, os dividendos, os lucros que foram incorporados ao capital social. Então, se a pessoa jurídica, a investida, incorporou lucros isentos ao capital social e o investimento é avaliado pelo custo, a pessoa jurídica investidora, ela deve reconhecer a participação que ela tem naqueles lucros que foram incorporados ao capital como aumento do seu investimento, em contrapartida no resultado de lucros isentos incorporados ao capital. Então, é um registro que deve ser feito sempre no encerramento do exercício. Então, com relação à parte de participações societárias, os aspectos que a gente gostaria de abordar seriam esses. Vamos ver agora questões relacionadas às provisões. Hoje, para fins fiscais, as provisões dedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social são somente provisão de férias, provisão para 13º, salário, as provisões técnicas das seguradoras e entidades relacionadas e a provisão para perda de estoques de livros, né? Então, são essas as provisões dedutíveis para fins de imposto de renda e da contribuição social. As demais provisões, elas são indedutíveis. Então,
não tem como reconhecer. Hoje o pessoal pergunta, mas a provisão para... Eu faço uma provisão para a comissão de representantes, porque o representante emite a nota fiscal somente no mês seguinte ou quando ele recebe. Está errado. Essa provisão para a comissão, ela não é uma provisão dedutível. Mesmo que ela vá se materializar no futuro, ela é uma mera provisão, não existe previsão legal para a dedutibilidade. Ela deve ser tratada como indedutível e a dedutibilidade vai se dar somente quando do faturamento por parte do representante. Com relação à parte de provisões, seriam essas, então, esse é o recado que nós gostaríamos de apresentar para os senhores dentro desse curso agora. Agora nós vamos falar um pouco sobre os juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, ele continua em vigor as mesmas regras do ano passado, e hoje a pessoa jurídica pode reconhecer os juros calculados pro rata dia com base na taxa TJLP por período fiscal. A base de cálculo dos juros ela é composta pelo capital social integralizado mais as reservas de capital relacionadas à subscrição de ações, bônus de subscrição de ações, que é a reserva de capital do artigo 13, parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 6.404, que é reservas de capital de bonificação de ações, AGE e bonificação de ações, é capital social mais as reservas de capital e mais as reservas de lucros, exceto as reservas de incentivos fiscais. Então, essas reservas de incentivos fiscais, embora elas estejam dentro do grupo de reserva de lucros, elas não podem compor a base de cálculo dos juros TJLP. E deduzido das ações de tesouraria e dos prejuízos acumulados. Então, a base de cálculo dos juros sobre capital próprio, ela é composta exclusivamente sobre esses 5 itens: capital social integralizado, reserva de capital de que trata o artigo 13 da Lei 6.404, reserva de lucro, exceto a reserva de incentivos fiscais, ou seja, a reserva de incentivos fiscais não compõe essa base, menos ações de tesouraria e menos prejuízos acumulados. As demais contas do patrimônio líquido, elas não são base de cálculo dos juros TJLP. Nós temos, por exemplo, as contas de reserva de reavaliação, aquelas empresas que ainda têm, o ajuste de avaliação patrimonial. Então, essas contas todas, ajustes societários, elas não entram na base de cálculo dos juros TJLP. E o juro TJLP, eles devem ser tributados, uma vez calculado e contabilizado, eles são tributados em 15% pelo imposto de renda da fonte. A dedutibilidade dos juros, né, ela tem um limite. Tá? Os juros que forem reconhecidos no período fiscal, eles não podem ser superior a 50% do lucro do exercício antes do imposto de renda e dos próprios juros, ou 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros. É lógico que aqui, quando a gente fala lucros acumulados e reserva de lucros, nós estamos tratando dos lucros acumulados e reserva de lucros, exceto também as reservas de subvenção. Então, esses limites para fins de dedutibilidade. Com relação à dedutibilidade dos juros, além dos limites, né, nós temos também uma questão da contabilização. Como que as pessoas jurídicas devem contabilizar esses juros? Esses juros, para ser dedutível, eles devem ser contabilizados de forma individual para cada sócio ou acionista. Ou seja, a pessoa jurídica tem que lançar lá no passivo, na conta de cada sócio ou acionista, o valor dos juros para que sejam dedutíveis. O que significa dizer que não é dedutível aquela contabilização de juros sobre o capital próprio que é feita numa conta global no passivo denominada juros sobre capital próprio a pagar. Essa forma de contabilização
ela não é aceita pela Receita Federal, porque a legislação estabelece que é dedutível os juros pagos ou creditados individualmente para cada sócio acionista, ou seja, tem que haver o registro individual de cada sócio acionista beneficiário dos juros, para fins de dedutibilidade. Agora, como nós já falamos antes, nós temos a questão da tributação pelo imposto de renda na fonte, 15%, e o recolhimento ele se dá sempre no terceiro dia útil subsequente ao descende. E existe uma diferenciação entre os códigos de recolhimento, Então, os beneficiários dos juros residentes no Brasil, o código de arrecadação é o 5.706, e beneficiário residente no exterior é 94,53. Então, com relação aos juros TJLP, seriam esses os apontamentos para este curso. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre variações cambiais ativas e passivas. O que acontece é que, como regra geral, as variações cambiais, o tratamento tributário delas para fins do imposto de renda e da contribuição social, ele, como regra geral, se dá pelo regime de caixa. Mas as pessoas jurídicas podem optar em reconhecer os efeitos fiscais das variações cambiais ativas e passivas pelo regime de competência. Essa opção ela é feita sempre no mês de janeiro, lá na DCTF. Então, o que significa? Agora no mês de dezembro, no encerramento do ano, as pessoas jurídicas que tenham optado pelo regime de caixa para 2025, elas devem avaliar se vão permanecer no regime de caixa em 2026. E o que muda isso para fins do imposto de renda e da contribuição social? Se a pessoa jurídica for alterar o seu regime de tributação das variações cambiais de caixa para competência em 26, no encerramento do ano, agora dezembro de 2025, elas são obrigadas a reconhecer os efeitos das variações cambiais ativas e passivas não realizadas até 31 de dezembro de 2025. Deverão reconhecer já no encerramento de 2025. Então, esse é um destaque, A pessoa jurídica optou pelo regime de caixa para 25, tem que avaliar agora em dezembro se vai manter. Se a pessoa jurídica já está pelo regime de competência, nada muda no encerramento desse ano, mesmo que ela vá passar para o regime de caixa em 2026. Porque daí a tributação pelo regime de caixa vai se dar somente a partir de 26 e as operações já tributadas pelo regime de competência até 25 ficarão definitivas. Então esse é um destaque, que é a verificação da tributação desse regime pelas empresas tributadas com base no lucro real. As empresas tributadas pelo lucro presumido, elas também têm a mesma regra, a tributação pelo caixa ou competência para as variações cambiais. Se a pessoa jurídica for tributada pelo o lucro presumido e ela opta pelo regime de competência, ela está obrigada a manter esse regime no lucro presumido. E se ela opta pelo regime de caixa, ela também fica obrigada ao regime de caixa para as variações cambiais. Então, é importante sempre, com relação às variações cambiais, olhar qual regime foi optado para 2025 e qual será para 26, se for caixa em 25. Um destaque sempre que a gente faz é que sempre na DCTF do mês de janeiro deve ser tomado cuidado da sinalização dessa opção, para que não seja feita uma opção indevida, Então, as pessoas jurídicas devem sempre cuidar na DCTF de janeiro este tipo de registro. Com relação à parte de variações cambiais, o assunto que a gente gostaria de apresentar seriam esse. Bom, agora nós vamos falar sobre as multas. De acordo com a legislação fiscal vigente, não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais punitivas.
salvos aquelas de natureza compensatórias ou imposta por infração que não resulta em falta ou insuficiência do pagamento do tributo. Então, a multa compensatória é aquela que visa compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em função do atraso, né? Então, aquelas multas de mora normais, multa de hoje, como mais comum é 20%, né? Elas são dedutíveis. A multa por apresentação espontânea fora do prazo de declarações, multa por indicação errônea de rendimentos, essas multas são todas dedutíveis. Agora, aquelas multas decorrentes de autos de lançamento, que são as multas punitivas, né? A multa de lançamento de ofício, ela é indedutível. Então, sempre ela é indedutível. E a multa por falta de retenção do imposto na fonte, também ela é punitiva, ela é indedutível. E as demais multas de natureza de infração, no caso multa de trânsito, multa do Ministério do Trabalho, todas essas multas punitivas, elas são indedutíveis. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos no exterior. Como regra geral, a tributação desses rendimentos, ela se dá em 31 de dezembro de cada ano. Então, as pessoas jurídicas, independente do regime de tributação, se for lucro real trimestral ou anual, a tributação sempre é no último mês do ano. Do lucro real trimestral também, então só no quarto trimestre. E que rendimentos são esses? São rendimentos de aplicações financeiras mantidas no exterior, os ganhos de capital realizados no exterior, as participações em coligadas controladas no exterior, também toda a tributação é em 31 de dezembro. Com relação aos resultados de controladas sediadas no exterior, a legislação estabelece a obrigatoriedade do registro em subcontas, né, de investimento dos resultados de cada ano, tanto resultado positivo ou negativo. No caso de resultados negativos, esse registro se dá para aproveitamento e compensação nos períodos futuros, né? Então, há a obrigatoriedade do registro em subcontas. Nós temos, no caso de controladas, também a possibilidade de apuração para fins tributários da consolidação dos resultados apurados no exterior, que é uma regra. E também uma possibilidade do diferimento do recolhimento do imposto incidente sobre o resultado apurado no ano pelo prazo de 8 anos, de acordo com umas regras especiais. Então, as controladas, o tributo, reconhecimento para fins fiscais é anual, 31 de dezembro, com a possibilidade de consolidação e diferimento em 8 anos. Agora, no caso das coligadas, né, as coligadas, existe a obrigatoriedade do registro em subconta do investimento do ano, então a pessoa jurídica faz o reconhecimento anualmente do resultado de cada ano, mas a tributação do resultado das coligadas vai se dar somente quando da efetiva realização, sob qualquer forma. E aí, quando a legislação fala efetiva realização sob qualquer forma, engloba aqui também o aumento de capital. Ou seja, se lá no exterior a investida incorporou lucros ao capital, essa incorporação ela é considerada como uma realização para fins de tributação aqui na parte do Brasil. E ainda com base nessa questão de investimentos e coligadas ou controladas sediadas no exterior, a legislação também estabelece a possibilidade da compensação do imposto de renda pago no exterior, naqueles casos em que o Brasil mantém acordo para evitar a bitributação ou existe um acordo ou reciprocidade de tratamento, ou seja, os dois países se permitem a compensação do imposto pago no exterior, reciprocidade de tratamento. Então existe essa possibilidade de compensação. É lógico, sempre que a gente fala de compensação de imposto de renda pago no exterior, existe a obrigação de a empresa manter toda a comprovação desse imposto pago no exterior, inclusive, em muitos casos, com documentos
traduzidos por tradutor juramentado. Então, com relação à tributação no exterior, seriam esses os principais destaques. Vamos falar agora um pouco sobre prejuízos fiscais. Então, como regra geral, os prejuízos fiscais, eles não têm prazo de compensação. A pessoa jurídica pode compensar esses prejuízos a qualquer tempo, só que existe uma regra que é a separação. Existe prejuízos fiscais operacionais e não operacionais. E esse é um cuidado que muitas vezes muitas empresas não tomam, né? E que acaba refletindo nas compensações futuras. Porque, de acordo com a legislação, os prejuízos não operacionais, aqueles que são decorrentes de transações com bens do não circulante, investimento imobilizado e intangível, sempre que a pessoa jurídica apura prejuízo nessas transações e no ano, no período fiscal, ela apurou o prejuízo também, é obrigatório fazer a separação lá no LALUR, no prejuízo operacional do não operacional para fins de compensação futura. Porque os prejuízos não operacionais, eles só vão poder ser compensados com os lucros não operacionais futuros. E a pessoa jurídica não tem como ela compensar um prejuízo não operacional com um resultado operacional futuro. É vedado. Então, os prejuízos não operacionais só podem ser compensados com os lucros não operacionais. E existe toda uma regra de controle. No caso, como regra geral, ainda os prejuízos da atividade não operacional, ela não tem limite de compensação quando compensado com prejuízo com resultado não operacional. Então, dentro do ano, não tem limitação. Agora, os prejuízos operacionais tem a limitação dos 30%. Então, como regra geral, os prejuízos eles ficam limitados a 30% do resultado. E o que acontece? Essa limitação ela se dá para os prejuízos operacionais, exceto os prejuízos da atividade rural. Então, as pessoas jurídicas que são da atividade rural, a compensação dos prejuízos não tem a trava dos 30%. Então, em termos de compensação, ela é automática, 100%. A prejuízo da atividade rural, os prejuízos eles são controlados em separado dos demais prejuízos operacionais. Então, uma pessoa jurídica de atividade rural, ela pode ter um prejuízo da atividade operacional não atividade rural, que está sujeito à trava dos 30%, e um prejuízo operacional da atividade rural, que não está sujeito à trava dos 30%. Aqui nós temos uma demonstração um controle de prejuízos fiscais operacional e não operacional. Então, um exemplo bem assim claro, vamos supor que no ano a pessoa jurídica teve um lucro real de 50 e um prejuízo fiscal da atividade, um lucro da atividade de 170. Então, ela teve um lucro na atividade operacional normal, 170, e um prejuízo não operacional de 120. Então, nesse caso 1 aqui, como no ano a pessoa jurídica deu um lucro real de 50, todo o prejuízo não operacional ele pode ser compensado dentro do ano com um lucro operacional, de forma que não há que se falar em controle de prejuízo não operacional no LALUR. Agora, no caso 2, a pessoa jurídica encerrou o ano com um lucro negativo, então ela deu um prejuízo fiscal de 200. E esse prejuízo fiscal de 200 ele é composto por um prejuízo da atividade operacional de 20, mais um prejuízo não operacional de 180. O que significa dizer que lá no LALUR, na parte B, a pessoa jurídica vai ter que fazer 2 registros de controle. O prejuízo da atividade operacional de 20 vai ficar num registro, que só vai poder ser compensado com os lucros operacionais futuros, limitado à trava dos 30%, e o prejuízo não operacional de 180
também vai ter que ser registrado em separado e que só poderá ser compensado com prejuízo, com lucro não operacional futuro. Então, esses seriam os dois exemplos de controle, né? Então, sempre é bom analisar, porque muitas vezes o preenchimento lá na ECD, a pessoa jurídica apura o prejuízo não operacional, apura prejuízo no ano e não é feito a segregação de prejuízo. E isso acaba afetando na glosa futura de compensação de prejuízos não operacionais com lucro operacional, sem que o contribuinte saiba dessa separação. Então é um destaque para fins de análise, principalmente aquelas empresas que apuram prejuízos num período, com frequência em períodos fiscais, lucro num, prejuízo no outro, sempre atentar para a correta segregação desses prejuízos, porque o sistema da Receita Federal, quando ele processa a ECF e a ECD, ele faz automaticamente esse controle dos prejuízos operacionais, não operacionais e da atividade rural. Então, com relação aos prejuízos fiscais, os apontamentos, as observações seriam esses. Agora nós vamos falar um pouco sobre subvenções para investimento. E aqui é só para registrar que desde 1º de janeiro de 2024 não é mais possível fazer a exclusão no LALUR e no LACS das subvenções para investimento, exceto aquelas empresas que já tenham conseguido alguma medida judicial favorável, transitado em julgado, né, que não é o caso aqui de analisar. Mas, como regra geral, por força lá do disposto na Lei 14.789 de 2023, desde 1º de janeiro de 2024 foram revogadas todas aquelas hipóteses de exclusão no LALUR e no LACS das subvenções para investimento. Em contrapartida a isso, então, significa que as subvenções para investimentos elas estão sendo todas tributadas pelas pessoas jurídicas para imposto de renda e contribuição social, inclusive lá também para PIS e COFINS, desde janeiro de 24. E em compensação a essa tributação que foi instituída, a legislação estabelece um direito ao crédito fiscal de 25% a título de imposto de renda. Então, as pessoas jurídicas que possuem subvenções para investimento e que estão tributando essas subvenções ano a ano, nos balanços trimestrais ou anual, na entrega da ECF, ela vai fazer a apuração do crédito fiscal de 25%. E esse crédito, uma vez apurado na ECF, ele é gerado, ele vai para o sistema de controle de créditos da pessoa jurídica e a pessoa jurídica pode então fazer a utilização desse crédito para compensar com débitos que ela possui junto à Receita Federal ou até mesmo pedir uma restituição futura. Então, o crédito deve ser lançado na ECF e só a partir da entrega da ECF é que a pessoa jurídica pode então fazer esta utilização do crédito. Então não é possível fazer a utilização antes da entrega da ECF. Então, como eu disse, as subvenções para investimento são todas tributáveis e na ECF é que a pessoa jurídica busca o crédito fiscal de 25%. Com relação às subvenções fiscais, então, seriam esses assim os apontamentos. Pois bem, agora vamos falar sobre o PERSE, esse benefício fiscal que é destinado ao setor de eventos, e este ano de 2025 ele teve em vigor somente até 31 de março. Então as pessoas jurídicas só puderam fazer a exclusão no lucro real e na contribuição social tributação do lucro apurado no setor de eventos, na parte do PERS, só até os resultados apurados até 31 de março.
que através do ato declaratório executivo da Receita Federal número 2, de 21 de março, foi extinto esse benefício a partir do 1º de abril, tendo em vista que esse benefício atingiu o limite máximo de concessão estabelecido pelo governo federal. Então, as pessoas jurídicas todas do setor de evento, beneficiadas do benefício do PERSE, a partir do 1º de abril, seus resultados a partir do 1º de abril estão sujeitos à tributação para imposto de renda e da contribuição social. Agora vamos falar sobre o incentivo à inovação tecnológica. A lei, como regra geral, a Lei do Bem, que é a Lei 11.196/2005, ela estabelece a possibilidade das pessoas jurídicas deduzirem do lucro real as despesas com pesquisa e desenvolvimento tecnológico na parte de inovação. E além de lançar como despesa todos os gastos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, elas podem ainda também ter mais um benefício fiscal de excluir um adicional no LALUR de 60% para as empresas em geral e 80% para as empresas da atividade de tecnologia. É lógico que esse incentivo, que é da área de tecnologia, ele prevê que as pessoas jurídicas têm que fazer o cumprimento da entrega dos resultados das pesquisas ao MCT. Tá? Então, as pessoas jurídicas elas podem deduzir para fins do imposto de renda e da contribuição social incentivo de pesquisas, mas essa dedução ela deve ser feita com registro contábil em contas próprias, num grupo próprio de gasto com pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E esse registro contábil ele deve identificar quais foram os projetos que a pessoa jurídica fez o desenvolvimento tecnológico. E nessas contas tem que ser lançado todos os custos que foram incorridos para esse desenvolvimento tecnológico. Então, a pessoa deve identificar na sua escrituração contábil os projetos e os custos que incorreu em cada um desses projetos, seja de mão de obra, materiais, para fins da dedução. Então, os gastos com pesquisa são dedutíveis e depois no LALUR tem um adicional de exclusão, que nós vamos ver mais adiante. Mas, para que a pessoa jurídica possa usufruir esse incentivo, obrigatoriamente no ano seguinte, até o mês de julho do ano seguinte, ela deve entregar para o MCT o formulário da todas as pesquisas realizadas com a descrição dos projetos e como ocorreu e os resultados obtidos, que é o Form PID. Então, a dedutibilidade fica condicionada ao registro em conta própria dos projetos e a entrega ao MCT do Form PID. Além desse incentivo da dedução como despesa dos gastos com pesquisa e depois a exclusão adicional, que nós vamos ver mais adiante, as pessoas jurídicas também podem fazer a depreciação integral no próprio ano de todas as máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos adquiridos nos processos de pesquisa. Com relação ao incentivo no LALUR, como as pessoas jurídicas, como regra geral, elas podem deduzir o valor correspondente a até 60% da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação na parte do lucro real e da contribuição social. Então, uma pessoa jurídica que gastou, por exemplo, no ano com pesquisas, em projetos de pesquisa, 1 milhão, ela vai poder excluir lá no LALUR mais 600 mil. Além de lançar todos os gastos com pesquisa como despesa, ela ainda pode excluir no LALUR mais 600 mil. E no caso de, quando se tratar de empresas ligada com pesquisa, a exclusão fica aumentada para 80% em relação à parte de pesquisa de inovação tecnológica, quando forem empresas mesmo da parte de inovação. Então,
também as empresas do setor de informática e automação, elas têm a possibilidade também de fazer uma dedução em dobro de 160%. Vale sempre lembrar que esses incentivos da inovação tecnológica está vinculado à exigência da entrega de todos os formulários e os informes de desenvolvimento para o MCT no ano seguinte. Com relação à parte de incentivos fiscais de inovação, seriam esses apontamentos. Pois bem, vamos falar agora então sobre incentivos fiscais. Aqueles incentivos que podem ser deduzidos do imposto de renda da pessoa jurídica. O primeiro deles é o Programa de Alimentação do Trabalhador, né, o PAT, que ele está limitado a 4%. Com relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador, a regra geral, a legislação estabelece que é 4% sobre o imposto apurado na alíquota de 15%. Muitas empresas, a gente sabe, já têm julgado favorável a decisão da dedução em dobro do PAT, onde os 4%, a dedução fica limitado a 4% do imposto de renda na alíquota de 15% mais o adicional de 10%. Mas isso é só para as empresas que têm decisão judicial transitada em julgado reconhecendo esse direito. Depois nós temos também os incentivos da atividade de caráter cultural e artístico, lá da Lei 8.313, que é na base do artigo 25 e 26, onde a pessoa jurídica ela pode deduzir do imposto de renda devido até 40% do valor das doações ou 30% dos patrocínios. Esses aí é limitado na alíquota do imposto de 15%, essas duas deduções ficam limitadas a 4%. Nós temos também as atividades de caráter desportivo e paradesportivos, que a dedução é limitada a 2%. E temos também a atividade audiovisual, limitado a 4%. Com relação aos incentivos da atividade de caráter cultural e artístico, atividade de caráter desportivo, atividade de audiovisual e esses três incentivos, a dedução fica limitada a 4% do imposto de renda na alíquota de 15%. Individualmente, eles têm limites de 4%, 2%, 4%, mas no somatório eles não podem ultrapassar 4%. Depois nós temos também outros incentivos de dedução de Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON, 1%, Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, 1%, e o Programa Fundo Nacional de Estatutos Estaduais e Municipais do Idoso, 1%. E o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, também de 1%. E por último, nós temos o valor da remuneração do programa da licença maternidade e paternidade, que a pessoa jurídica também pode deduzir aquela licença especial que é paga além da licença normal. Então, essa dedução também pode ser feita do imposto de renda. Com relação ao PAT, né? Eu já falei ali que as pessoas jurídicas que têm a decisão proferida com a possibilidade de deduzir em dobro, pode deduzir, então, os 4% fica limitado ao imposto de renda de 15% mais os 10% adicional. Mas nós temos o PAT, eles têm algumas restrições, né? Desde 2021, a dedução dos incentivos do PAT, ela será aplicada somente em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos, certo? Então, quando a pessoa jurídica faz a distribuição de vale alimentação, fica a dedução para fins do incentivo, o valor do vale alimentação ele é despesa dedutível, mas para deduzir no incentivo no imposto de renda, limitado a 4%, só vale para os trabalhadores que percebam até 5 salários mínimos. Pode englobar os trabalhadores que percebam mais que 5 salários mínimos, se for no caso de refeição servida pela empresa, então não é o vale alimentação.
No caso, essa limitação também está sendo já discutida na Justiça, mas por enquanto ela está em vigor. Então, os vale alimentação fica limitado até 5 salários mínimos. Com relação aos incentivos, praticamente seria esses os apontamentos, atentando, né, pessoal, sempre para a observância que aqueles doações de caráter desportivo, audiovisual, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, do Estatuto da Criança, do Deficiente, todas essas doações, eles são despesas não dedutíveis no lucro real, por isso é que eles dão possibilidade de dedução do imposto de renda devido dentro dos limites estabelecidos. Com relação aos incentivos de caráter cultural e artístico, lá do artigo 25 e 26 da Lei 8.313, essas doações e patrocínios são dedutíveis do imposto de renda, mas a exclusão no imposto de renda devido fica limitado então aos 40 a título de doação e 30 de patrocínio. Então, vamos tomar o cuidado para ter o máximo aproveitamento desses benefícios dentro do ano. E as empresas que fizeram essas doações têm direito a essas deduções. E também, só mais um ponto, essas deduções do imposto, elas só valem para as doações feitas no período fiscal, ou seja, não há possibilidade de fazer doação até a data da entrega da ECF, por exemplo. Na pessoa física, existe a possibilidade de fazer a doação na declaração de ajuste, mas nas pessoas jurídicas, as doações, as deduções, só valem para as doações feitas no período fiscal. Então, com relação aos incentivos fiscais, seriam esses apontamentos. Pois bem, agora vamos falar sobre preços de transferência. Essa legislação, que é uma legislação antiga, né, sofreu uma alteração em 2023 pela Lei 14.596. Então, desde 1º de janeiro de 2024, teve uma mudança nos critérios de apuração dos preços de transferência. E essas regras devem ser aplicadas sempre quando a pessoa jurídica realizar transações com partes relacionadas não residentes no Brasil. Então, uma principal mudança que foi feita pela lei foi a questão do princípio arm's length, que estabelece que para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da condição social, os termos e condições de uma transação controlada serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam realizados entre partes não relacionadas em transações comparáveis. E uma das principais mudanças é que hoje os preços de transferência, diferentemente do que a legislação que estava vigente até 2023, eles podem até mesmo possibilitar que a pessoa jurídica aqui brasileira faça uma exclusão de um lucro que está sendo tributado de forma a maior do que estaria sendo tributado se praticasse preços normais entre partes não relacionadas. Até a legislação de 2023, as normas do preço de transferências determinavam que deveriam ser adicionadas ao LALUR e a base de cálculo da contribuição social no encerramento de cada ano os ajustes das transações com partes relacionadas no exterior que tivessem provocado uma evasão de divisa, de lucros. Então, somente no caso em que os preços praticados tivessem subtraído lucro aqui no Brasil. Agora não, agora se ocorrer o inverso e for comprovado, o contribuinte também terá o direito de excluir o lucro que está sendo tributado aqui e que foi gerado por uma prática de preço de transferência que favoreceu a pessoa jurídica aqui do Brasil, como em detrimento à parte não relacionada do exterior. Então, como partes relacionadas, existe uma definição, né,
que considera-se parte relacionada quando no mínimo uma delas estiver sujeita à influência exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e condições em suas transações que divirjam daquelas que seriam estabelecidas entre partes não relacionadas em transações comparáveis. E aí a legislação ela traz já um rol de casos em que são consideradas partes relacionadas. O primeiro dele é o controlador e suas controladas, né, a entidade e sua unidade de negócio quando essa for tratada como um contribuinte separado, as coligadas, né? Então tem uma série de condições para que sejam considerados como parte relacionada. E a grande mudança, como eu falei, é que os métodos de preço foram alterados em relação ao que tinha na legislação até 2023. Hoje existem os métodos do preço independente comparado, o PIC, preço revenda menos lucro, custo mais lucro, MCL, margem líquida de transação, divisão do lucro e outros. Então, o que acontece? Aquelas empresas que fazem transações com o exterior de importação e exportação e que fazem transações com partes relacionadas devem, então, no encerramento do balanço de 31 de dezembro, fazer o ajuste no LALUR e no LACS do lucro ou prejuízo que geraram no ano em relação a essas operações com partes não relacionadas. Vale lembrar, como eu disse, que esses cálculos devem estar baseados em documentação hábil e em premissas confiáveis que possa demonstrar que todas as transações praticadas estão realmente comprovadas. Não pode ser feito cálculos simplórios sem nenhuma base legal. Então, tem sem uma base documental e legal. Nós temos ali ainda dentro desta questão de preço de transferência, né, que envolve, como regra geral, todas as operações com partes relacionadas. Existe uma aí que está em vigor aí desde janeiro de 2025, que é o registro de transações com commodities. Então, todas aquelas pessoas jurídicas que operam, que importam e exportam commodities, desde janeiro de 2025, elas estão já obrigadas a fazer a declaração de commodities, registro de declaração de commodities, e essa declaração, esse registro tem que ser feito, entregue para o SPED até o 10º dia do mês seguinte ao da contratação. Então, as empresas que operam com commodities, no caso soja é uma delas, né, tem várias, elas são obrigadas a fazer até o 10º dia do mês seguinte, ao que realizaram a contratação, a fazer o registro dessa transação com commodities. E é um registro obrigatório, sujeito a penalidades. E que faz parte desse controle todo dos métodos de preços de transferência. Então, ficou o destaque analisar se durante o ano calendário 2025 realizaram transações no exterior com partes relacionadas e, nesse caso, demonstrar que os preços praticados estão dentro do mercado ou, se não estiverem dentro do mercado, o quanto deixou de gerar resultado aqui ou quanto gerou de resultado negativo aqui que deve ser excluído. Com relação ao preço de transferência, seria esses apontamentos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o bônus de adimplência fiscal, né? Esse bônus de adimplência fiscal, ele é um bônus que está previsto desde 2002 e as pessoas jurídicas que nos últimos 5 anos calendários não se enquadram em qualquer das hipóteses restritivas a seguir relacionada, elas podem fazer o gozo desse bônus de adimplência fiscal, que é 1% da contribuição social. Então, a pessoa jurídica, para ter o benefício do bônus de adimplência fiscal, ela não pode ter, nos últimos 5 anos, nenhum lançamento de ofício,
não pode ter tido nenhum débito com exigibilidade suspensa, não pode ter nenhuma dívida inscrita em dívida ativa, não pode ter nenhum recolhimento em atraso e nenhuma falta ou atraso de entrega de obrigação acessória. Então, a pessoa jurídica que tiver nos últimos 5 anos calendário uma vida limpa, sem nenhuma mácula nesse sentido, ela faz jus ao bônus de adimplência fiscal, que ele corresponde a 1% da base de cálculo da contribuição social, determinada segundo as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao lucro presumido. Então, é 1%. Na hipótese do período, a apuração trimestral, aquelas pessoas jurídicas que são balanço trimestral, o bônus será calculado em relação aos 4 trimestres do ano calendário e poderá ser deduzido na contribuição social do último trimestre. Então, este é um benefício que é dado para os contribuintes que possuem uma vida limpa, com a receita sem nenhuma infração, nenhum atraso nos últimos 5 anos. Realmente, são poucas empresas que conseguem ter esse tipo de benefício fiscal. Pois bem, agora vamos falar sobre lucro presumido. Tá? A pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, né, ela tem algumas obrigações também. Né? A primeira delas, se ela manter a escrituração contábil regular, de acordo com a legislação comercial e fiscal. É lógico que as pessoas do lucro presumido, elas podem ser optantes pelo regime de caixa e não apresentar a escrituração contábil. Mas, como regra geral, elas estão sujeitas à escrituração contábil para fins fiscais e societários, né? Porque a legislação societária ela não prevê o regime de caixa. As empresas do lucro presumido, além do cálculo dos tributos e reconhecimento, né, apuração e recolhimento, elas têm algumas obrigações também acessórias. O registro de inventário, né, anual. No caso, as pessoas jurídicas do lucro presumido que distribuem lucros em montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, né, o lucro presumido de 8%, deduzido de PIS, deduzido da COFINS, deduzido do imposto de renda, da contribuição social. Esse é o limite do lucro que é possível ser distribuído isento quando a pessoa do lucro presumido não mantém escrituração contábil regular. Se ela distribui acima desse valor, ela tem que ter escrituração contábil regular e entregar esse CD. Com relação à apuração do lucro presumido, existe a possibilidade de adoção do regime de caixa, né? Então, o que acontece? A pessoa jurídica que é tributada pelo regime de caixa no lucro presumido, ela pode, quando mudar do lucro presumido para lucro real, ela tem que oferecer a tributação a todas aquelas receitas que estavam diferidas de tributação até a data do encerramento do período do lucro presumido do regime de caixa. Então, essa é uma observação que é importante, principalmente porque muitas vezes a pessoa jurídica está pelo regime de caixa no lucro presumido, ela vai mudar para o lucro real no ano seguinte por obrigação, em função de ter ultrapassado o limite, ou por opção, pelo lucro não ser mais vantajoso, a tributação pelo lucro presumido, só que não se atenta a um detalhe de que na virada do ano, na virada do exercício, ao passar a ser tributada pelo lucro real, toda aquela receita que ela vinha diferindo pelo regime de caixa, que ela não recebeu até a data do encerramento do lucro presumido, ela tem que oferecer a tributação na passagem para o lucro real. Então, com a adoção do regime de caixa, né, sempre ele possibilita aí, postergar o recolhimento dos tributos, somente para o momento da realização. Então, é uma opção bastante vantajosa. Sempre atentando que o lucro presumido ele tem várias modalidades, a tributação
ela varia de acordo com a receita, né? Receita de bens e serviços, de bens na base de 8% do imposto de renda, a base de cálculo, 12% é contribuição social, e serviços e outros intangíveis é 32%. E no lucro presumido também tem a adição no mês de dezembro o reflexo do ajuste de preço de transferências, se assim for negativo. Então, aquelas empresas que são tributadas pelo lucro presumido e operam com exportação ou importação com partes relacionadas, elas também estão obrigadas a calcular os preços de transferência, e se for calculado um ajuste positivo para fins do imposto de renda, elas têm que somar no imposto de renda de 31 de dezembro esse ajuste do preço de transferência no lucro presumido de dezembro, que engloba todo o ano em calendário. Então, as empresas do lucro presumido também estão sujeitas às mesmas regras do preço de transferência. Com relação, então, à legislação federal toda, imposto de renda e construção social, encerramento de balanço, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses que foram apresentados. As consultas que foram feitas aí no chat, a gente está respondendo. Se por acaso não conseguirmos responder até o fechamento, enviaremos por e-mail. Esperamos que todos tenham tido um bom proveito do curso, ou confirmado aquilo que já tem de conhecimento, e façam um bom trabalho no encerramento do exercício, no encerramento do balanço, porque cada vez mais a legislação tem imposto aí aos contadores responsabilidades, né, com a apuração de tributos, e que é algo muito relevante no meio empresarial. Essa responsabilidade realmente pesa cada vez mais para os contadores, e é uma preocupação, porque as penalidades, as multas são muito grandes, e isso a gente só vai conseguir perceber no momento em que a empresa recebe uma autuação por uma falha contábil, uma falha técnica, um descumprimento da legislação, e isso então é muito visado nesse momento. Ao longo da realização dos trabalhos de forma normal, o trabalho do contador muitas vezes ele nem é percebido e muitas vezes até desvalorizado. Então, como eu disse, damos por encerrado esse evento e esperamos nos encontrar no próximo curso sobre encerramento de balanço ou outras matérias. Desejamos aqui, como encerramento de ano, né, um feliz Natal e um feliz Ano Novo a todos. Nos encontramos no próximo evento. Até lá, tchau a todos.